Olá, hoje eu venho para falar com vocês sobre as emoções e o impacto na saúde, tudo pela visão da medicina tradicional chinesa. Hoje nós vamos falar sobre os sintomas que a menopausa causa no corpo da mulher, como rigidez articular, principalmente no pescoço, e trazer para vocês também técnicas da medicina tradicional chinesa pelo Douyin, para que você possa fazer em casa e te ajudar nessa fase tão importante da vida da mulher. A rigidez no pescoço é um sintoma comum na menopausa e pode estar relacionada a diversas causas, incluindo tensão muscular, estresse e as alterações hormonais características da menopausa. O estresse e a tensão, que são frequentemente no período de transição da pré-menopausa para a menopausa, elas trazem a rigidez e, junto com a rigidez, a- as dores musculares, né? Principalmente pescoço, ombro e toda a região das costas. É importante lembrar que as mudanças hormonais também podem afetar a musculatura, aumentando a rigidez muscular. Então, hoje nós vamos falar da rigidez no pescoço, ainda mais essa região que é tão flexível e que é tão usada e que é uma rigidez, uma dor, pode estragar o seu dia, diminuir o seu desempenho. Quando as pessoas sentem dor e desconforto, instintivamente, se toca a região, né, então é comum a gente observar, principalmente no consultório, quando as mulheres fazem esse relato de tensão nos ombros, no pescoço, que no final da tarde, principalmente, sente até travar e sempre levar a mão na região, né. E a gente sabe que isso é instintivo e a gente vai usar exatamente as mãos no Douyin para a gente trabalhar alguns pontos energéticos e liberar um pouco a energia desta região. E falando do gesto instintivo, né, de colocar a mão na região que está doendo, nós temos na literatura aonde diz que os antigos pesquisadores, filósofos, né, da medicina tradicional chinesa, eles contam que foi a partir desse instinto de se autotocar que foi desenvolvida a técnica do Douyin, através da digitopressão ou acupressão também é conhecido. O que a gente vai aprender hoje são quais pontos devem ser apertados para que a rigidez do pescoço melhore. O Douyin, ele faz parte de toda uma técnica milenar e ele advém também do Shiatsu, que aí seria um terapeuta manipulando os pontos energéticos no corpo de um paciente, e o Douyin é a sua forma de automassagem, aonde cada um consegue trabalhar também a sua energia vital, manipulando pontos específicos, todos mapeados, deixados para nós pelos antigos, que foram testados e aprovados. Criado no Japão, o shiatsu, que significa pressão com os dedos, é uma combinação de duas abordagens: a abordagem do instinto, a instintiva, e a teórica, aquela aonde foi mapeado, estudado, catalogado. O shiatsu, assim como o Douyin, ele é reconhecido como uma técnica bastante importante e aos poucos aqui no Ocidente ele está tomando corpo, está sendo integrado e cada vez mais ofertado. Nós sabemos que de 1964 para cá, a Comissão Europeia de Medicina reconhece o shiatsu
como uma prática terapêutica complementar à medicina moderna. Para que você possa compreender melhor sobre o Duin e o Shiatsu, eu trouxe aqui para você umas curiosidades para que você se sinta envolvida nesse universo da medicina tradicional chinesa e cada vez que você se aprofundar mais no seu conhecimento, mais consciência você vai adquirir e mais fácil você vai aderir às práticas naturais. Por exemplo, o shiatsu, ele tem várias frentes, ele tem vários direcionamentos e eu trouxe para você alguns. Por exemplo, nós temos o shiatsu mecânico, que ele é um relaxamento com mobilização osteoarticular, por exemplo. Temos o shiatsu energético, que já vai trabalhar os meridianos, todas as famílias dos meridianos e diagnósticos orientais. O shiatsu terapêutico, ele já vai ter um olhar para as patologias, a pulsação, o diagnóstico oriental. A parte do desenvolvimento pessoal, dentro das diretrizes do shiatsu, ele está mais envolvido ao do-in, ao auto shiatsu, mas também com o trabalho dos sentimentos, com a meditação, com o qigong, o liankun. Temos a medicina ocidental, que ela faz parte de toda esse arcabouço do shiatsu, né, porque a medicina tradicional chinesa, ela vem para agregar e não para separar, né. Então esse desenvolvimento pessoal, que eu chamo aqui nesse slide, seria a questão de você trabalhar esta questão do seu autodesenvolvimento, enquanto que a medicina ocidental, com toda a sua anatomia, fisiologia, ética, higiene, que é a biossegurança, as patologias, elas chegam junto e todo mundo junto vai trazer a saúde para você. Outra diretriz que norteia toda esse universo do shiatsu é a questão de a pessoa ter a consciência de buscar se reconhecer, de usar o seu corpo a seu favor terapeuticamente falando. Aqui na nossa clínica, nós utilizamos todas essas abordagens do shiatsu que nós falamos anteriormente, porque são peças de um grande quebra-cabeça. E quando todos unidos, traz aí uma ciência que vai tratar não só sintomas e sinais, e sim a base. Então, eu te peço para você vir junto com a gente nessa viagem, né, e se deixe levar, se deixe goste do que vai acontecer e não precisa gastar dinheiro. Você pode começar sozinha, você pode começar com uma amiga, com uma filha, com um filho e juntos vocês treinarem, usarem o Duin vastamente. Temos livros maravilhosos, temos muito material. Se você não gosta muito de ler, nós temos vídeos, né? Que é fácil hoje o acesso, mas pratique, pratique e depois comente aqui com a gente o que mudou na tua vida. Então, falando da rigidez no pescoço, nós temos que lembrar, pela visão da medicina contemporânea, que o pescoço ele é bastante complexo e a gente precisa trazer também, né, esse olhar sobre a fisiologia de toda essa região do pescoço. Então, vamos dedicar um pequeno tempo sobre falar, né, de toda esta região. Por exemplo, a gente entende que
a região do pescoço, ela pode ser acometida até se o problema não estiver propriamente dito no pescoço, e sim no ombro. Nós também podemos correlacionar postura, podemos pensar até em algo que está acontecendo articularmente, muscularmente no pé, que pode também trazer, acarretar aí uma tensão no pescoço. Então, vamos pensar sobre esses âmbitos também. Então, a gente precisa lembrar que a região do pescoço, ela é bastante complexa. E nessa complexidade toda, nós temos tendões, músculos, ossos, articulações, uma série de estruturas que podem estar sendo acometidas fisicamente por algo externo, mas também pode ser psicologicamente por algo interno. O pescoço, ele sustenta a cabeça. A cabeça, ela tem em média aí 5 quilos. E se a gente parar para fazer uma análise rápida, nós vamos lembrar que o pescoço está sozinho nesse trabalho de sustentar a cabeça. E o pescoço, o correto dele, de um pescoço saudável, é ele conseguir fazer todos os seus movimentos livremente sem dor, né, que seria a inclinação, a rotação, a lateralização, e a gente entende como o dia a dia fica muito mais difícil quando um desses movimentos estão congelados. Também falando nessa fisiologia do pescoço, nós temos que lembrar que esse pescoço ele tem que ser resistente à pressão, né? E ele precisa ter uma musculatura forte, capaz de sozinho fazer a sustentação de toda essa cabeça, né? Então a gente resumidamente pode pensar que o que que é que está acometendo o meu pescoço? Será que o que está acometendo essa rigidez no meu pescoço é relacionado a um trauma? Será que foi uma freada do carro? Será que eu fiz uma virada não planejada, né, e gerei aí um efeito de estiramento? E eu também preciso pensar, será que pode ser alguma coisa a nível ósseo, medular? Será que é cartilaginoso? Também posso pensar em patologias, né, tantas doenças que afetam medula, ósseo, né, nevralgias, nós temos a artrite reumatoide e o que não falta na vida cotidiana da pessoa moderna são as questões de estresse. O estresse, ele realmente pode trazer aí bastante rigidez para esta região, mudando inclusive a nossa postura. Hoje estamos trabalhando muito mais internamente nos escritórios, movimentando pouco o corpo, na posição sentada, né, então é mais pescoço, cabeça e ombro. Também temos os celulares, né, a posição, tantas coisas que nós podemos colocar nesse rol. Temos também a questão da atividade física. Hoje nós temos muitas pessoas procurando as academias para se manter ativo fisicamente, isso é positivo, mas a gente sabe da realidade de muitas academias, aonde um instrutor gerencia 20 pessoas no mesmo momento, e essas pessoas acabam fazendo levantamento de peso, principalmente, sem supervisão e fazendo movimentos errados. Também pode gerar lesões e gerar rigidez. E o último tópico, que é o climático, eu trouxe porque na medicina chinesa
nós não dissociamos a natureza e a saúde. Para nós terapeutas orientais, elas estão intrinsecamente envolvidos. Um exemplo, por exemplo, de fatores climáticos e rigidez no pescoço é um golpe de vento. Um golpe de vento com frio, por exemplo, ele pode sim acometer a pessoa, modificando a fluidez do Qi, que é a energia vital. Às vezes, vento frio com umidade, nossa, esse trio para enrijecer pescoço, né, então um terapeuta oriental, um fisioterapeuta integrativo pode trazer para você, durante a sua terapia, esses olhares, e você pode até lembrar um pouco do tempo da avó, da bisavó, no sentido quando elas orientavam assim: "Menina, não lava a cabeça e sai no vento, não pode, faz mal", né. Então, nós sabemos que os conhecimentos, eles já muito antes da globalização, eles já ultrapassavam as barreiras, né, através dos livros e jornais, e com certeza a vovó e o vovô, estavam certos nesse ponto de vista, aonde a gente precisa se resguardar em algumas situações. Então, pela abordagem da medicina tradicional chinesa, né, esses fatores climáticos, eles atacam o Qi defensivo, aquele que nos protege. Eh, Seria equivalente ao sistema imunológico da medicina contemporânea. E o pescoço, ele está sempre descoberto, né, e quando ele está descoberto, ele fica acessível a esses golpes de vento frio, umidade. Então, quem nunca, né, estava no quentinho, precisou sair para ir na padaria, estava inverno, e quando voltou sentiu um incômodo na região de pescoço, principalmente, né. Por isso que é muito bem-vindo, as golas altas, os cacharréis, uma série de roupas que dá para usar tampando essa região do pescoço. E nós sabemos também que quantas vezes, né, você teve o pescoço ficou um pouco tenso por alguma situação, principalmente essas climáticas, e rapidamente você acessou o pescoço, manipulou, aqueceu, fez manobras de deslizamento, aquecendo e sentiu na hora aquele efeito positivo relaxante, né. Então, se tocar, se tratar, observar o corpo é o princípio deste momento que você pode estar inaugurando na sua vida, de conhecer esta medicina tão antiga e que está aí resistindo há tanto tempo, e ela traz aí a informação de que você pode se curar. Então, falando do shiatsu, do yin, nós sabemos que tem vários tratamentos diferentes, então dependendo da onde você for procurar seu tratamento de shiatsu, dependendo da escola desse terapeuta, ele pode ser diferente do shiatsu que eu aplico aqui, por exemplo. Um outro exemplo é o Zen Shiatsu. É um shiatsu que tem uma outra abordagem, um envolvimento maior com esse paciente. Ele é feito no solo, em cima do tatame, e ele vai, além de ele dar ênfase às pressões nos pontos da acupuntura, dos meridianos, que já foram estudados e a gente sabe que apertando ali funciona, ele também vem com outras abordagens, né, como, movimentos de mobilização articular, ele vem com outras, com a respiração,
A respiração não pode faltar, principalmente para fazer o do-in. Então, vários tipos de shiatsu nós temos e que pode ser muito positivo. Então, agora antes de entrar e te ensinar alguns pontos de do-in para essa rigidez no pescoço, deixa eu falar rapidamente o que que é o do-in, tá? Então, o Duin, ele é conhecido como automassagem e ele você vai pressionar com um toque com o dedo, geralmente é o polegar, mas tudo bem se fizer com o indicador, não tem problema, né, nos pontos dos meridianos, né, aqui no ocidente a gente fala pontos de acupuntura, que fica mais familiar para vocês. E a gente sabe que nesses meridianos, eles são caminhos energéticos que permeiam todo o corpo humano, e ele foi mapeado de forma que sabemos como manipulá-los. E a técnica do Duin não tem contraindicação. Pode ser feito por todos, ele restabelece toda um equilíbrio físico, mental, emocional. Você precisa associá-lo à respiração, e todo esse frenesi da vida moderna não vai combinar com o do yin. Então, se você é uma mulher um pouco mais agitada, aceite a situação, entre em contato com o do yin, insista, persista, até a sua ansiedade ele vai ajudar. Então, falando de respiração, nós sabemos que para o Duin ser eficaz, nós precisamos associar com técnicas muito simples de respiração. Então, a respiração, ela precisa ter uma intenção. Então, nós estamos acostumados a qualquer dor tomar lá a Drágena, né, o comprimido, né, tomar injeção. E se você entende, assim, que identificou essa rigidez no pescoço e ela é por estresse, por tensão, pelas alterações hormonais, você pode optar por uma terapia muito mais natural com o Duin. Então, se você chegou nessa conclusão, você vai adotar primeiramente a ideia de fazer uma respiração que seja tranquila, uma respiração que realmente você se atente ao ar entrando e o ar saindo dos seus pulmões. Não faz mal se é pelo nariz, pela boca, precisa ter intencionalidade. Então, começando o passo a passo, primeiramente nós vamos respirar consciente, aquecer nossas mãos para ativar o fluxo energético, e nós vamos começar apertando a região interna do braço. É rápido, até punho. Você vai repetir 3 vezes ou mais. Vai fazer o outro, aquecer a mão, apertar a parte interna, saindo daqui da raiz axilar e indo até punho. Pode apertar, não precisa se machucar, mas sinta que existe uma pressão. Depois, você vai dar leve batidinhas na região do punho, ativando. Faz de um lado, faz de outro. Na região das mãos, com o polegar, você vai fazer acupressões em toda a região plantar, associada a uma respiração tranquila e consciente. E depois você vai partir para os dedos, apertando eles da raiz à ponta, fazendo uma apreensão com todos os dedos, e quando chegar na pontinha, dá aquela apertadinha, porque é nessa pontinha que tem uma troca de meridianos e ele potencializa todo o tratamento. Ainda falando dos dedos, você pode fazer alongamentos
E acupressão. Você pode, nesta região que gera um triângulo entre o dedo indicador e o polegar, nós temos uma depressão, pode fazer uma acupressão. Aqui é o ponto IG4 e ele associado com a respiração, inspira e na expiração aperta. Se o teu corpo está dolorido, as 2 primeiras apertadas vai ficar mais dolorido, porém persista, porque depois os próximos apertões ele vai liberando. Meridianos na face. Então, nós temos na face toda permeada de meridianos e nas nossas bochechas é uma região que precisa ser muito ativada, associado à respiração, até você ver ou sentir um calor nessa região da face. Depois que fez a região da bochechinha, nós vamos para a região lateral do nariz. Você pode usar essa parte interna e ativar sempre para cima, ó, sempre para cima, respirando, estamos ativando vesícula biliar, estamos melhorando o sistema nervoso, é ótimo para rinite, sinusite e só para quando você sentir o aquecimento. Se você tiver um espelho na sua frente, o sinalzinho de vermelhidão, que a gente chama de eritema, também é um sinal de que você ativou a região. Na face ainda, nós podemos também ativar a região em cima dos lábios, aquecendo, lateral, baixo, benéfico para trabalhar problemas de gengiva, estômago, bexiga e devolver o apetite. Outro é você usar a acupressão bem aqui na articulação mandibular. Você vai palpando e você vai sentir que tem um buraquinho que encaixa e você faz pressão. Pode ser um lado de cada vez, pode ser os dois simultaneamente. Pressiona e associa com a respiração. A dor, ela sempre vai indicar que você está no ponto certo, tá? E essa dor, você vai apertando e ela vai cedendo. E você percebe que chega uma hora fica até agradável. Quando se aperta uma região no duim e a dor não cessa, a gente tem que desconfiar de um trauma, tá? Mas a indicação é: aperta, doeu, aperta de novo, a dor foi mais suportável e a terceira vez cedeu, então você pode continuar. O alto da cabeça. O alto da cabeça, ele precisa ser ativado, né? Então a gente pode fazer pequenas pancadinhas com a ponta do dedo, ativando toda a região da cabeça. Perceba que tudo que eu estou te ensinando, rapidinho você faz, tá? É você abrir aí na sua agenda seus 10, 15 minutinhos para você se cuidar. E pode ser em qualquer horário, pode ser de manhã, que de manhã é sempre muito melhor, tá? Mas pode ser depois do almoço, à noite. Outra coisa que também ajuda bastante é você agarrar os cabelos e fechar e puxar os cabelos. Eles são ótimos também para ativar. Na tua casa, aí na sua casa, aquela escova larga de pentear o cabelo, que tem as bolinhas protetoras na ponta de cada cerdinha, é ótimo
Passa, penteia com vontade, se detém um pouco no couro cabeludo, ativando toda a circulação. Indo para a região do pescoço, mas vamos dar uma paradinha nas orelhas. Você pode pegar o lóbulo e puxar também, associado à respiração. Pode também pegar a hélice lateral e puxar, a hélice superior e puxar. Quando a gente mexe na orelha, é normal a gente sentir um aquecimento na região da nuca, é sinal que está dando certo. Igual nós fizemos no alto da cabeça, nós também vamos fazer na região do pescoço, vamos ativar essa região de tireoide, melhorar a digestão. Lá na nuca, nós vamos palpar e vamos sentir o ossinho do crânio, que a gente chama de osso do occipital, e abaixo dele você vem palpando. Duro, 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 de repente acaba o osso e você sente que tem uma depressão. Ali é muito bom, vesícula biliar e mais para dentro a bexiga, que são os meridianos, aperta associado à respiração. E na medicina chinesa, a gente não trata, por exemplo, rigidez do pescoço só no pescoço, tá? A gente trata regiões reflexas. Existem, por exemplo, protocolos terapêuticos onde a gente trabalha os dedos dos pés, que vai dar uma resposta na região de pescoço. Mas aqui nós vamos agora para o abdômen. No abdômen, nós vamos usar a ponta dos dedos e pressionar toda a região abdominal, também pensando nessa questão da respiração. Regiões doloridas devem receber mais apertinhos. Não pode esquecer da respiração consciente. Ah, mas se eu fico apertando o meu abdômen, eu libero gases. Então vamos liberar, porque essa região abdominal é um microsistema, nela a gente consegue ver todo o corpo e pontos reflexos importantes. Aperta e você sabendo que toda a sua parte digestória vai funcionar bem, ela vai contemplar uma saúde plena globalmente. E para terminar essa série de exercícios, não esqueça de se contemplar todos os dias com esse seu momento de autocuidado. E nos próximos vídeos, venha com a gente para você conhecer também outras técnicas de Duin para outras situações que a menopausa desencadeia na mulher. Até a próxima!